Vamos voltar aqui, né? Então, a gente estava vendo, né, sobre as dermatose ocupacionais, né? E aqui são exemplos, tá, gente, dos tipos de dermatose ocupacionais que nós temos, né? Que pode se desenvolver em qualquer região da nossa pele, tá? O câncer também relacionado ao trabalho é outro tipo de doença ocupacional, tá? O câncer ocupacional ele ganha destaque em diretrizes publicadas aí pelo INCA, Ministério da Saúde, que mostra aí, né, a relação entre a atividade laboral e o câncer, tá? Desenvolvendo os tipos de câncer que possuem relação aí com o ambiente de trabalho e os direitos dos portadores de câncer também, né? Quais são os direitos que esses portadores têm aí relacionado ao ambiente de trabalho, tá? E aí a gente vai ver os tipos de câncer mais comuns aí relacionados ao ambiente de trabalho. Nós temos como principal o câncer cutâneo, né, que é o câncer de pele, leucemia, tá? Câncer de pulmão, nariz, pleura, laringe. Tem vários outros também, porém esses são os mais comuns. E o transtorno mental, né, como eu falei para vocês, o transtorno mental, ele do comportamento e do relacionamento aí referente ao trabalho, né? São resultantes de situações do processo de trabalho provenientes de fatores pontuais, né, como exposição a determinados agentes tóxicos, tá? Articulação de fatores relativos à organização do trabalho, divisão das tarefas, políticas de gerenciamento das pessoas, do trabalho, estrutura hierárquica organizacional também, né? Não saber ali para quem se reportar. Então, volta no slide do câncer, professora, estão falando aqui. Sim. Alguma dúvida, gente? É esse? Vocês pediram para retornar aqui? Esses são os tipos, né? E aqui relacionado ao trabalho, tá? São os mais comuns. Alguma dúvida? O colega pediu para voltar aqui. Depois eu deixo disponível. Aliás, já está disponível, tá, gente? Esses slides para vocês lá no live. Tá? E aí, sobre o transtorno mental, deixa eu ver aqui, colocaram no chat. Pronto. Nós temos, né, os tipos, né, que são mais frequentes, as demências, entre outras doenças específicas, delírio, transtorno cognitivo leve. Então, muitas vezes a pessoa não percebe, mas aquilo ali está sendo gerado pelo ambiente de trabalho, tá? O transtorno mental orgânico, alcoolismo crônico, né? Ou qualquer outro vício, tá, gente? Não só o vício de álcool, de droga, mas às vezes a pessoa acaba descarregando aquilo ali, colocando em um vício em outra coisa, em um jogo, em compulsão, em compras. Então, tudo isso é desencadeado também de um transtorno, né? Pode ser episódios depressivos, né? Estado de estresse pós-traumático, neurastenia, que inclui síndrome de fadiga, né? Ansiedade. Então, tudo isso aí vai gerar, né, gerado por uma sobrecarga de trabalho. Outros transtornos neuróticos também, que inclui a neurose profissional, transtorno do ciclo vigia-sono devido aos fatores não orgânicos, né? Então, assim, principalmente os profissionais da saúde, eles acabam tendo uma rotina alterada, né? Quem trabalha à noite. Então, assim, o sono a gente sabe que não se recupera. Né? Um sono uma vez perdido, o sono de dia, ele é diferente do sono da noite. Então, a perca do sono pode estar gerando também esse tipo de transtorno, tá? Sensações de estar acabando, né? Síndrome de esgotamento profissional. Então, tudo isso são tipos de transtornos que podem ter. E os sinais e sintomas mais frequentes é insônia, né? Dor nas costas, uso de substâncias psicoativas, como álcool, droga, remédio também, né? Que são os tranquilizantes, astenia, dores abdominais. Então, assim, são inúmeros, né? Desde sinais físicos, emocionais, intelectuais e comportamentais.
Tudo isso daí pode estar gerando devido ao transtorno mental. As causas, o baixo controle sobre o ritmo de trabalho, né? Então, acaba ali, a pessoa tem um ritmo de trabalho muito acelerado, isso pode estar ocasionando, né? Cobrança quanto à questão de produção, tarefas, né? Que a pessoa, às vezes, o profissional não conseguiu ali desenvolver ainda. Questão de chefe, né? Entre os relacionamentos ali, os relacionamentos interpessoais mesmo, no ambiente de trabalho, a violência no trabalho, né? Que tem também como questão de humilhação, perseguição, agressão, né? Que ela não precisa ser só física, ela pode ser verbal, desequilíbrio ali, né? Exposição a produtos químicos também, como metais pesados, tá, gente? Que a gente viu ali o chumbo, né? Metais tóxicos, mercúrio, tá? Tudo isso aí são neurotransmissores e eles são solventes no organismo, tá? E pode estar causando aí também esses transtornos. Estresse no trabalho decorrente à pressão por cumprir prazos e metas, né? Então, tudo isso aí também pode estar gerando os transtornos. E o tratamento e a reabilitação, né? Pode incluir acompanhamento psicoterapêutico, uso de medicamento e principalmente afastamento da atividade, né? Do trabalho, que é algo ali que está gerando isso, então está gerando um adoecimento e o profissional ele precisa estar bem, né? Prevenir, a principal medida de prevenção é afastar o trabalhador do agente causador do transtorno ali, né? É necessário identificar o risco de exposição também ao ambiente, mudança significativa, proteção à saúde dos trabalhadores. Então, são os tipos de prevenção. E a gente deve ter mesmo a extrema atenção aí ao sofrimento e ao adoecimento psíquico do trabalho, né? E do trabalhador, que às vezes a gente acha, né, que o outro tá bem, ou que tá bem, tá ali exercendo, e não, né? Tá com uma sobrecarga de trabalho, tá com um trabalho excessivo. Então, assim, e o nosso ambiente de trabalho, como eu falei para vocês, ele precisa ser um ambiente de qualidade, né? Faça do seu ambiente de trabalho do seu lar, porque na maioria das vezes a gente passa muito mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que até mesmo em casa, né? Então, isso precisa nos estar, não pode gerar doenças ocupacionais, e sim, pelo contrário, né? Que a gente possa encontrar lá o nosso bem-estar pessoal no trabalho, bem-estar nas relações, né? Da onde vem o sustento, empoderamento no trabalho, filosofia, né? Relações interpessoais positivas, que possa ser um local bom e adequado para a gente estar desenvolvendo, né? Uma atividade de qualidade, que seja qualidade para nós como profissionais e qualidade para os pacientes também, tá, gente? Então, quanto a doenças ocupacionais é isso, vocês têm alguma dúvida? Desliguem o áudio. Podemos passar para o nosso... Agora, gente, a gente vai ver a NR32, tá? Eu já até passei ela para vocês, a gente já citou, tá? Já falou. Deu uma queda aqui na internet, mas voltou. Estão me ouvindo, né? Então, a NR32, tá, gente? Eu já falei com ela, já falei dela com vocês, tá? Nós já vimos, já deu uma leve explanada, só que hoje eu quero colocar para vocês, né? Porque ela é muito importante para os trabalhadores da enfermagem. E o que vem a ser, né? Essa NR32? É a norma regulamentadora que aponta as responsabilidades do empregador e os direitos do trabalhador com relação à segurança e saúde. Então, tudo, né, que a gente precisa, tanto como responsabilidades como direitos, a gente tem na NR32, tá? Apresenta também as medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e os trabalhadores, eles devem obter para estar exercendo aí as suas atividades de maneira segura. Então, isso vai nos dar uma segurança, né? Um suporte,
para saber se aquele estabelecimento, se ele está dentro, seguindo as normas, seguindo a legislação, né, para que a gente possa trabalhar aí de uma maneira mais segura. A categoria de trabalhador, né, os dos serviços de saúde e os que exercem atividades de promoção e assistência à saúde de maneira geral, tá? Como exemplo, nós temos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, profissionais e técnicos em procedimentos diagnóstico e terapêutico, tá? Então, são todos os profissionais aí da saúde, né, que estão dentro dessa categoria de trabalho, tá? Envolve todos os profissionais da saúde e essa NR 32 ela vem descrever. De empresas terceirizadas, nós temos como exemplo o pessoal da limpeza, tá? Higienização, segurança, recepção e portaria, que também fazem parte aí, né, do ambiente da saúde. Por exemplo, um ambiente hospitalar, né, vai ter o profissional ali da limpeza, né, segurança. Então, muitas vezes esses profissionais eles são de empresas terceirizadas, ou pode ser cooperativas também, como exemplo a gente tem os médicos anestesistas, que geralmente é por cooperativas. Prestadores de serviço também, como exemplo nós temos manutenção, né, reparo de equipamentos, os vendedores, os representantes ali que vende medicamento ou algum tipo de equipamento, os estudantes, né, futuramente vocês vão estar nos hospitais como estagiários, né, ou residentes, bolsistas, tá? E outros também, como voluntários, equipe de imunização. Então, é toda essa gama de profissional que nós temos, né, dentro aí do ambiente hospitalar, tá? E o que ela abrange, né? Quais são os objetivos e a regulamentação que nós temos na NR 32? O risco de exposição ocupacional, agente biológico, tá? Isso inclui as exposições ocupacionais a acidentes. Então, a gente viu, né? A gente estudou os riscos biológicos. Eu passei para vocês que a enfermagem, né? Os profissionais da saúde, eles estão mais expostos aos riscos biológicos, porque realizam, né, mais procedimentos. Então, acaba que fica mais exposto aos riscos, tá? O risco de exposição ocupacional também a agentes químicos, né? Que são os produtos químicos de maneira geral, quimioterápicos e antineoplásicos também. Então, aí, muito para quem trabalha na ala de câncer, tá? A ala oncológica, acaba estando mais exposto a esses riscos, tá? Risco de exposição ocupacional a agentes físicos, particularmente as radiações ionizantes e material radioativo. Então, quem trabalha aí com essa parte de radiação, raio-x, tá? De exames, então está mais exposto a esse risco. A gestão de resíduos de serviços de saúde, condição de conforto por ocasião das refeições, as lavanderias, né? Limpeza e conservação, manutenção de equipamentos e das máquinas também. E os riscos biológicos, como eu coloquei para vocês, são os mais graves, né? Como, por exemplo, a gente tem os riscos com pérfuro cortantes, pode estar ocasionando aí acidentes graves, né? Que podem estar levando a mais de 20 tipos de patógenos. Então, o risco biológico ele é realmente grave, nós devemos evitar. E nós, profissionais da enfermagem, estamos mais expostos, né? A esses acidentes com pérfuro cortantes, tá? E a gravidade é alta, né? Porque é a porta de entrada para doenças infecciosas, como hepatite B, hepatite C, HIV, né? Como eu também já tinha explanado para vocês. E a norma que determina, né, é que o empregador ele deve vedar, ou seja, na NR 32, né, não as nossas obrigações também como trabalhadores, os direitos, mas também as obrigações. Então, as pias, né, de trabalho para fins diversos, ela vai ser utilizada apenas ali para o serviço, tá? Não vai ter outro tipo de uso. O ato de fumar, tá? O uso de adornos, lembra que eu falei lá para vocês que é proibido, né? Qualquer uso de adorno, anel, relógio, brinco, pequeno ou grande, não pode, tá, gente? É totalmente
proibido. O consumo de alimentos em locais não destinados para esse fim, tá? Uso de calçada aberto também não pode, né? Tem que estar com proteção correta, com os equipamentos de proteção individual de maneira correta ali, para estar evitando esse tipo de contaminação, tá? E os trabalhadores, eles não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades, tá? Terminou, então, gente, como eu falei para vocês, né? Principalmente os locais que são mais propícios, né, à infecção, como UTI, centro cirúrgico. Então, assim, a gente entra, já deixa a roupa lá no local, tá? Ao sair, a gente já retira, então, para não estar tá levando nenhum tipo aí de micro-organismo. Os equipamentos aí de proteção individual, tá? O uso de EPIs, né? Os trabalhadores, eles devem utilizar o EPI de forma adequada. Objeto perfuro-cortante deve ser responsável, cada trabalhador é responsável pelo descarte daquele objeto, não reencapar a agulha, a vacinação ela deve ser obrigatória, tá? Então, esses são os riscos biológicos. E os riscos químicos, né? Em relação aos riscos químicos, a gente tem a exposição aí aos agentes químicos, né? Como vapor, poeira, névoa, né? Neblina. E devem ser mantido a rotulagem do fabricante, da embalagem, tá? Original dos produtos químicos, se caso a gente precise. Todo recipiente que contém o produto químico aí, ele deve ser manipulado, identificar, tá? Para a gente saber que objeto que a gente está manipulando aí. Não ser fracionado e deixar lá ser uma identificação, porque aí a gente pode, né, se contaminar com o produto e não vai saber nem o nome do produto. Então, ele tem que ser identificado, tá? Essa é uma norma também que está na NR. E identificar, né, gente? O álcool 70%, tá? A validade. Então, todos os produtos a gente tem que estar tá identificando. Vocês vão ver, como por exemplo o álcool, né? Que é uma substância volátil, a validade, quando que foi colocado ali no frasco, identificar mesmo o produto. E o destaque, né, está na proteção do trabalhador, como a gente falou, como utilizar, né, saber o ambiente, qual é o medicamento que se utiliza ali naquela determinada ala ou setor, né, se pode ter gerado algum contato ali com inalação, medicamento, saber reconhecer ali mesmo o local do ambiente para a gente poder estar fazendo ali uso dos EPIs adequados, tá? E em caso de acidentes, tá? O que a gente vai fazer? Remover as roupas ali imediatamente, tá? Lavar com água e sabão a pele que foi atingida, tá? Em caso de acidente ambiental, identificar a área ali e restringir essa área para que ninguém tenha contato, tá? Com o local que foi contaminado. As radiações ionizantes, né? Nós temos que é um risco físico e a probabilidade de exposição de diversas formas, como ruídos, vibração, iluminação extrema. Tanto é que quem trabalha, né, com raio-x, ele tem uma carga horária diminuída, justamente para ter uma exposição menor, né, ao produto ali, a essas radiações, tá? O trabalhador que realiza atividade também em áreas, né, ionizantes, eles permanecem nessas áreas, tendo-se ali um conhecimento, né, do risco associado ao trabalho. Então, ele tem que usar os EPIs de forma adequada, tá? Está sob monitoração para acerca dessas radiações e a diminuição também na carga horária, como eu falei, tá? Para não ter ali muita exposição. Capacitação, tá, gente? Os trabalhadores eles devem ter assegurado a capacitação
quanto aos riscos biológicos, físicos ou químicos, né, que eles vão ser expostos. Então, eles têm que ser capacitados para estar exercendo aquela atividade ali antes do início das atividades, né? Porque eles vão estar sendo expostos ao risco. Então, uma vez que esse profissional ali, ele está exposto ao risco, né? Ele tem que ser treinado, tá? Tem que ser capacitado, tem que saber as atividades que ele vai realizar naquele ambiente, naquele local de trabalho. As capacitações, elas devem ser oferecidas durante a jornada do trabalho mesmo, tá? Por profissionais, para eles se familiarizar ali com os riscos, né? E ter o conhecimento, identificar os riscos, os danos também, né? Que podem ser causados, tá? E a NR32 é a norma que foi elaborada em novembro de 2005. E em abril de 2007 foi o prazo, tá? Que foi dado para que todo o serviço se adeque a essa norma. Então, todo o serviço, gente, ele tem que se adequar a essa NR32. Eu disponibilizei o slide lá para vocês e vou deixar a normativa também na íntegra, tá? A legislação da NR32 para vocês lá no live. Gente, o que nós tínhamos de conteúdo conseguimos fechar, tá? Foram vistos com vocês tudo que está na ementa da disciplina. E vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Temos 5 minutinhos para encerrar aqui a nossa aula, né? Quero agradecer a participação de todos. Como vocês estão no primeiro período, né? É um mundo novo, né? Então, assim, ainda tem muita coisa para vocês verem pela frente. Espero que nós nos vemos nas próximas disciplinas aí, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar um recadinho aqui rapidinho da prova, mas eu vou mandar, vou mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês também, tá, gente? Vou disponibilizar às 18 horas amanhã a prova e ela vai ficar disponível até a meia-noite, tá? Todo o conteúdo já está postado no live. Quem não teve acesso ainda, me procure a faculdade, tá? Revejam as aulas, todas as aulas estão disponíveis lá no YouTube e no live também, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E aí as outras informações que eu tiver para passar para vocês, eu passo lá no grupo também, tá? A avaliação, tá, gente? Vai ser mandada a avaliação e um gabarito, no qual vocês irão responder o gabarito. Eu vou disponibilizar, tá? E aí vocês vão responder. Vai ter questões discursivas e não, e aí vai ter o espaçozinho lá, tá? O pessoal tá mandando aqui no chat. Muito obrigado, obrigado vocês também, tá, gente? Adorei estar com vocês nesse período. Espero ter contribuído. E vocês têm dúvidas? Querem falar alguma coisa? Então, né, vamos finalizar. Professora, no caso... Sim, pode falar. Acho que travou. Alguém estava fazendo alguma pergunta? Acho que travou. Para mim tá ok. Talvez seja a internet aí, né, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, tá? Pode estar mandando lá no grupo, que eu vou tentar responder vocês, tá, gente? Bons estudos, então, né? Estudem pelas apostilas, pela legislação também, tá? Pelos manuais, não só pelos slides, tá? Que, assim, os slides a gente dá de uma forma resumida, né? O nosso tempo aqui ele é curto também, mas tem deixo tudo disponível para vocês nas legislação, nas normativas, tá? Nos manuais do Ministério da Saúde. Essa legislação hoje eu vou deixar lá para vocês também. E estudem, revejam as aulas, tá? Aproveitem amanhã para estar estudando. Às 18 horas vai ser postada a avaliação de vocês. E lembrando que no sábado também a gente tem a outra atividadezinha, tá, gente? Antes da gente encerrar a nossa disciplina, nós temos
uma atividade que eu vou estar postando lá para vocês no sábado, que vai valer nota, tá? Porque a nossa avaliação ela vai valer 60 pontos e os outros 40 pontos das atividades. 20 daquela primeira que a gente fez no sábado passado e 20 do sábado, que vai ser que eu vou postar nesse sábado. Certo? Tinha um colega falando alguma coisa, mas eu acho que a internet dele caiu, porque não apareceu. Então, gente, é isso, tá? Muito obrigada. Espero que vocês estudem, que todos, né, tenham conseguido tirar um proveito aí, um aprendizado. Como vai funcionar a prova? A prova, gente, vai ser postada lá no Live, né? Como eu falei, e vai ficar aberto das 18 até a meia-noite para vocês estarem respondendo, tá? Vocês vão ter esse período para estar respondendo a prova. Eu vou postar a prova, que dia as notas vão ser lançadas.